soltar aí a informação sempre de primeira para vocês. Muito bem, André Hernan sempre em loco diretamente da cidade do Galo para trazer mais informações para a gente. E a gente começa falando de Corinthians, porque o Corinthians ainda não fez contratações nesta janela de transferências, mas tem um alvo. Gabriel Paulista, zagueiro que era do Arsenal e hoje está no Besiktas da Turquia. Hernan, a diretoria do Corinthians procurou o jogador? Olha, Lu, é importante essa pergunta, porque muitos colegas, e aí obviamente a gente sempre respeita a apuração dos colegas, a apuração de quem tem canal no YouTube e também fala de Corinthians. Ontem eu trouxe aqui no All Sport, inclusive uma fonte do Corinthians me procurou depois da gente ter colocado a matéria no ar, né? Dizendo, você descobriu um nome que estava guardado a 7 chaves, ou seja, o Corinthians teve esse contato e através do Fabinho Soldado, executivo de futebol, com o staff do Gabriel Paulista, e foi uma conversa para entender a situação, para entender valores, e a resposta foi, olha, Gabriel Paulista gostaria de jogar no Corinthians, ele tem um sonho, inclusive, de jogar no Corinthians, ele é torcedor do Corinthians desde moleque, desde criança, e até foi uma informação que foi me passada no sentido assim, pode falar porque é um desejo dele, ele fala para todo mundo que um dia gostaria de jogar no Corinthians, pelo amor, pelo carinho que ele tem. Me falaram também que ele tem uma boa relação com o Memphis, eles atuaram juntos no Atlético de Madrid. É um jogador que teve uma lesão muscular, mas já está voltando às suas atividades agora a partir de fevereiro. Então o Corinthians tem todas as informações do jogador. Se vai avançar, se isso vai virar uma negociação, se isso vai ser por empréstimo, ele tem contrato com o Besiktas da Turquia. Se vai virar empréstimo, depende muito do presidente Augusto Melo e vai depender, claro, da análise da comissão técnica junto com o Fabinho Soldado. Mas esse primeiro approach, esse primeiro contato já foi feito. E o cartão de visitas que o Gabriel Paulista deu à direção através dos seus empresários foi assim, olha, tô facinho, se quiser eu venho. Claro, dentro de uma negociação, que o jogador tem interesse em vestir a camisa do Corinthians, que é uma questão de sonho, de muito tempo, mas claro, vai depender do aval de muita gente. É uma situação que está embrionária ainda, mas ela pode acontecer. Olha só, tá facinho, quer jogar no Coringão, será que pode pintar um Gabriel Paulista aí no timão? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse jogador então. A gente tem uma tela para vocês, Gabriel Paulista, que há mais de 10 anos não joga aqui no Brasil, ele jogou no Vitória, só aqui ó, tá aí para vocês. Jogador de 34 anos, 1,87m e 79 quilos, está no Besiktas na última temporada, fez 16 jogos, 1 gol e 1 assistência. Antes disso, passou pelo Atlético de Madrid, realizou só 5 jogos, antes no Valência, de 2017 até 2023, fazendo 220 jogos, 8 gols e 4 assistências. No Arsenal, de 2014 até 2017, 64 jogos, 1 gol e 1 assistência. E no Villarreal, também no futebol espanhol, além do Valência, em 2013 e 2014, 50 jogos. Conquistou 2 Copas da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Turquia. PVC, seria um bom reforço para o Corinthians? Para você pensar que o Ramon Dias muitas vezes vai querer jogar com 3 zagueiros, pode ser uma boa. Eu tô aqui, né? Pode ser uma boa porque você precisa ter um zagueiro a mais. Mas se você pensar que você tem André Ramalho e Gustavo Henrique, aí você tem Félix Torres e Kaká, que acabou de renovar o contrato, em tese não precisa. Você pode jogar com 2 zagueiros. Como o Ramon gosta de jogar com 3 zagueiros muitas vezes, e o terceiro zagueiro, nesse caso, o quinto, é o Caetano, acho que vale a pena, dependendo do preço. Gabriel é bom jogador, só que ele não está mais no nível de Valência e Arsenal, que foi o ápice da carreira dele. Então, entender esse cenário para não trazer um Pedro Raul por 25 milhões de reais e depois de um ano ter que achar um comprador que não existe. O André Ramalho e o Gustavo Henrique terminaram a temporada como titulares. O André Ramalho é mais incontestável aí na posição. O Gustavo Henrique teve um crescimento na reta final e até foi importante nessa arrancada final aí do Corinthians, que termina o ano muito bem. O Corinthians que ainda tem outras opções, como o PVC citou, tem Félix Torres, tem o Kaká também, que recentemente o Corinthians, inclusive, anunciou a compra desse jogador, que agora tem contrato até 2028. Ô Mili, o Corinthians está precisando de um reforço para a zaga e aí é inevitável a gente pensar
pensar também na questão financeira. O Corinthians está com muitas dificuldades para sanar suas dívidas, tem grandes dívidas com empresários, enfim, tem muitos problemas aí no mercado e aí está tentando contratar. Vale repor um zagueiro neste momento? Então, Luísa, é difícil defender, né, essa contratação, porque assim, esportivamente, gente, eu não estou me ouvindo não aqui. Estou falando, mas vocês me ouvem? A gente está te ouvindo. Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Tá. Sim. Ah, legal. Então, esportivamente, agora está com um eco, está voltando um eco no meu ouvido. Ih, agora não estou me ouvindo. Gente, eu vou seguir falando. Esportivamente, não precisa, né? Financeiramente, muito menos. Então, fica difícil defender essa contratação, né? Não faz nenhum sentido. Assim, o Corinthians conseguiu encaixar um time aos trancos e barrancos, meio como um milagre, mas conseguiu encaixar o time. O grupo estava fechado, né? Deveria continuar assim, não faz nenhum sentido. Não dá para defender essa contratação nem esportivamente, nem financeiramente. Olha, eu falei tudo isso sem me ouvir. Espero que vocês tenham me ouvido. A gente te ouviu sim, Milha, a gente te ouviu muito bem, fica difícil. Para você também, PVC, tem essa questão, né, de equacionar, acaba vivendo um dilema o Corinthians, porque agora, inclusive, tenta colocar todos os seus credores aí numa fila para organizar, para conseguir pagá-los, mas tenta contratar também, embora esteja mais discreto nessa janela de transferências, já que apostou naquela janela do meio do ano e que foi fundamental para que o Corinthians terminasse a temporada bem. Tem uma informação que é importante em relação a essa conta. Estou discutindo tecnicamente. Gabriel Paulista é bom zagueiro ou foi bom zagueiro. 1,87m, 79kg sou eu em 2014 também. Né? Então não serve para nada. Agora, se você pensar do ponto de vista financeiro, na quinta-feira passada no Finanças do Esporte, a gente trouxe uma informação, aliás, aqui no de primeira, perdão, o Perrone trouxe uma informação sobre o acordo que estava sendo sugerido pelo Corinthians para o empresário Juliano Bertolucci, para que o Juliano Bertolucci entrasse com uma ação contra o Corinthians, porque como tem o regime centralizado de execuções, RCE, o Juliano tinha que entrar nessa fila. E eu perguntei para o Perrone, você não acha que pode ter alguém da oposição que diga, pô, vocês estão indicando para quem quer processar o Corinthians, processa mesmo, porque as suas chances de ganhar a ação é processar o Corinthians? E ele disse, existe essa possibilidade, mas foi muito como um acordo entre o empresário e o clube, que parece um absurdo, mas pode ser, o Corinthians quer pagar. Acontece que a Álvares e Marçal, a consultoria que trouxe, que fez o diagnóstico e ia colocar a mão na massa para fazer a reestruturação financeira do Corinthians, a Álvares e Marçal entende que essa estratégia seria perigosa. Acabei de ter essa apuração agora. Seria perigosa. Por quê? Porque você está indicando para o teu credor que ele tem que processar. Neste cenário, como é que você vai gastar mais dinheiro? Muita gente dentro do Corinthians e dentro da Álvares e Marçal indica que o ideal seria fazer a recuperação judicial. E para isso, você não pode gastar mais dinheiro para trazer um zagueiro, sendo que ele vai ser o quinto zagueiro na fila de zagueiros. Ele pode até passar na fila, pode passar o Kaká, né? O Kaká acabou de renovar contrato. Pode passar o Félix Torres, que é o único jogador do elenco corintiano que jogou as três partidas de Copa do Mundo. O Gustavo Henrique não jogou, o André Ramalho não jogou, o Kaká não jogou, o Félix Torres jogou 3 partidas de Copa do Mundo seguidas, as 3 do Equador. Mas, tecnicamente, em teoria, pelo que a gente viu o Gabriel jogar, seria útil. Só que tem que fazer essa conta custo-benefício. E aí não fecha. Muito bem. Gente, me falem aqui no ponto. Eu vou pro break.